Você sente que está perto, mas nada está acontecendo. E se isso for o sinal, não é mais aquela ansiedade antiga, é outra coisa. Um silêncio mais profundo, uma sensação de preparo, mesmo sem saber para o quê. Você sente que algo está se aproximando, mas dessa vez não há certeza, nem explicações. Só uma presença sutil que toca o coração e transforma tudo por dentro. Antes da união acontecer no físico, a alma começa a se mover. Ela não avisa com palavras, ela prepara com frequência. E essa preparação não é barulhenta, ela é interna, lenta, viva. Você já notou? A ansiedade diminuindo sem motivo. A sensação de que ele está perto, mesmo em silêncio. Uma calma profunda que antes parecia impossível. Esses não são sinais óbvios. Eles não vêm para alimentar expectativas. Eles vêm para te alinhar. Porque a união real não chega quando tudo parece certo. Ela chega quando a alma diz: agora você está pronta. Você está sentindo essa mudança silenciosa dentro de si? Compartilha com a gente nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que outra alma precisa ouvir agora. Como a alma te prepara para a união? Nem sempre a preparação para a união das chamas gêmeas acontece como você imagina. Ela não chega com declarações, mensagens ou encontros inesperados. Ela chega no silêncio, na pausa entre uma etapa e outra, no momento em que tudo parece parado, mas por dentro, tudo começa a se mover. É sutil, quase imperceptível e, ainda assim, profundamente transformador. A alma não prepara para a união através da lógica. Ela prepara através da frequência. Você começa a notar que algo mudou. Você ainda sente amor, mas o desespero já não está mais lá. O silêncio dele não dói como antes. Você acorda e, mesmo sem nenhuma grande mudança externa, sente que está mais perto de algo que não sabe nomear. Esse é o início do alinhamento vibracional. Não é uma espera passiva, é uma transformação ativa que acontece no invisível. É quando sua alma começa a tirar os pesos que você nem sabia que ainda carregava, as fantasias, os medos, a vontade de controlar o tempo ou os sinais. E nesse esvaziar, algo novo começa a nascer. Você começa a viver a frequência da união antes dela acontecer no físico. Não porque você está tentando atrair, mas porque você já é essa energia. A alma sabe que a união real não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. Ela não depende do outro vir. Ela depende de você estar inteira, presente, viva. Talvez você esteja nesse momento agora, onde tudo parece calmo demais, estranho demais, vazio demais e, ao mesmo tempo, profundamente verdadeiro. Você olha para trás e percebe, já não reage como antes, já não precisa de respostas para seguir, já não sente que falta algo para estar em paz. Isso é sinal claro, a alma está te preparando. Ela está te limpando para o que vem, te reposicionando na tua essência, te alinhando com o que é verdadeiro, não com o que é imediato. Porque a união não acontece no ápice da expectativa. Ela acontece no ponto de entrega, no momento em que você se alinha tão profundamente com quem você é, que o amor deixa de ser uma busca e se torna uma expressão natural do teu ser. Você sente que está nesse espaço de preparação silenciosa? Conta pra gente nos comentários. Sua vivência pode iluminar o caminho de outras mulheres que também estão se abrindo para esse novo estágio. Sinal número 1. Uma calma profunda começa a substituir a ansiedade. No começo da jornada, tudo era intenso. O coração acelerava por qualquer sinal. O silêncio dele causava um turbilhão. Você tentava interpretar cada gesto, cada ausência, cada sonho. A mente buscava explicações, o corpo vivia em alerta. E a alma? Esperava. Mas agora, algo mudou. Não de repente, não como um clique mágico, mas aos poucos, quase sem aviso. Aquela ansiedade que parecia constante começou a dar espaço para algo mais raro, uma calma real. Você ainda sente a conexão, ainda se importa, mas já não há desespero. O que antes era uma necessidade urgente de saber, controlar ou entender, se dissolveu em silêncio. E esse silêncio, pela primeira vez, não te assusta. Ele te abraça. É como se, por dentro, algo dissesse: não precisa correr.
já está acontecendo. Essa calma não é indiferença. Ela é sinal de maturidade vibracional. É o reflexo do teu campo energético entrando em harmonia com a tua essência. Você já não está presa na expectativa, está ancorada na tua presença. E isso muda tudo. Porque a ansiedade era o reflexo da separação interna, da dúvida, do medo de não ser escolhida, não ser suficiente, não ser amada. Mas essa nova calma nasce da lembrança de quem você é. Não porque alguém te escolheu, mas porque você se escolheu. Você sente que pode respirar com mais profundidade? Que o coração não precisa mais de provas para confiar? Que há uma paz estranha, mas real, te envolvendo? Esse é um dos sinais mais claros de que a alma está perto da união. Não uma união idealizada, mas uma união que nasce da verdade, sem controle, sem medo, sem urgência. Porque agora, você não está mais tentando fazer dar certo. Você está deixando o que é real se revelar. E nesse estado, você vibra diferente. Sua energia deixa de buscar e começa a ir receber. Esse é o campo onde a união acontece. Não é o campo da carência, é o campo da completude. Do amor que não pede, oferece. Do amor que não exige, transborda. E o mais bonito, ele sente essa mudança também. Mesmo em silêncio, mesmo sem entender. A alma dele reconhece a tua vibração. Porque a calma que você sustenta agora é a mesma que prepara o espaço onde o amor verdadeiro pode finalmente pousar. Você tem sentido essa calma nascer dentro de você? Compartilha com a gente nos comentários. Sua transição da ansiedade para a paz pode inspirar outras mulheres nesse mesmo ponto da jornada. Sinal número 2. A energia dele parece mais próxima, mesmo sem contato. Você não recebeu mensagem, não teve sonho recente, nenhum sinal externo claro apareceu. Mas você sente? Ele está mais perto, não no corpo, não nas palavras, mas na frequência. É como se, sem explicação, a presença dele tocasse seu campo de forma diferente. Mais suave, mais constante, menos carregada de dor e mais cheia de silêncio cheio. Esse é um dos sinais mais sutis e mais profundos de que algo está mudando. Porque a energia das chamas gêmeas começa a se alinhar antes mesmo de qualquer movimento acontecer no mundo físico. Quando a alma dele começa a despertar com mais clareza, quando os bloqueios começam a cair, quando ele começa, mesmo sem saber, a olhar para dentro, a conexão entre vocês muda de tom. Você sente isso, em momentos aleatórios do dia, como se ele estivesse pensando em você, na sua respiração, que se sincroniza com uma presença invisível, no seu corpo que relaxa como se estivesse sendo acolhido por uma lembrança antiga, e não é imaginação, é ressonância, porque agora você já não está mais tentando puxá-lo energeticamente. Você não está mais emitindo ondas de ansiedade, saudade, cobrança. Você está vibrando paz, e essa paz permite que ele sinta segurança para se aproximar, não no físico, mas no campo. É o momento em que as almas começam a se ensaiar novamente, a lembrar da promessa, a ajustar os fios que os ligam para que, quando o reencontro físico acontecer, ele não seja apenas um encontro de corpos, mas um reencontro de verdades. Você já sentiu ele te visitar energeticamente? Como se, por um instante, ele estivesse presente em você, mesmo sem estar. Isso é real. É o masculino sentindo a ausência da pressão e se aproximando do calor da tua presença limpa. É a alma dele reconhecendo que o espaço está seguro novamente para sentir. Talvez ele ainda não saiba como agir. Talvez o corpo dele ainda esteja em outra frequência, mas algo dentro dele já sabe. E você sente. É diferente de antes. Não dói, não confunde, só toca. Esse é o campo onde a união começa a se formar. No invisível, na vibração entre dois seres que já não estão tentando se convencer, mas apenas se reconhecendo de novo. Você tem sentido a presença dele de forma mais próxima, mesmo sem nenhum contato direto? Conta pra gente nos comentários. Sua percepção pode validar o que muitas outras mulheres estão começando a sentir, mas ainda não conseguem explicar. Sinal número 3. Você já não está esperando, está vivendo. Houve um tempo em que tudo parecia girar em torno dele. Cada pensamento, cada escolha,
cada emoção. Você vivia entre os "e se", os silêncios, os sinais. Esperava por mensagens, esperava por mudanças, esperava por um movimento, qualquer um, que confirmasse que a conexão ainda estava viva. Mas algo mudou. Você não está mais paralisada. Não está mais com a vida em pausa, à espera de um retorno. Agora, você está vivendo. Não é porque deixou de amar, não é porque desistiu, é porque lembrou de si mesma. E essa lembrança muda tudo. Você começa a fazer planos que não dependem dele. Você se envolve com sua própria expansão. Sente vontade de cuidar do corpo, do prazer, da criatividade. E percebe que o seu amor por ele não desapareceu, mas deixou de te consumir. Essa é uma das viradas mais significativas da jornada, porque a espera não é só física, ela é energética. E quando você sai desse campo de espera, você sai também da frequência da carência. Você entra na frequência da manifestação real, do agora, do amor que se nutre dentro, antes de se expressar fora. Você já sentiu esse momento? Quando percebe que ele não é mais o centro do seu universo, mas sim uma parte sagrada de uma jornada que é sua. Mas não a única? É isso. É aqui que a alma celebra. Porque agora, você não está mais se moldando para ser vista. Está sendo quem veio ser. E isso é magnético. A mulher que vive, que dança com a vida, que se escolhe todos os dias, que se expande com ou sem resposta, é a mesma mulher que vibra na frequência onde o amor verdadeiro pode se revelar. E sim, isso mexe com ele. Mesmo em silêncio. Mesmo à distância. A energia feminina que para de esperar e começa a viver ativa algo profundo no masculino. Não como cobrança, mas como espelho. Porque quando você sai da espera, você sai da dor. E quando sai da dor, volta para sua criação. E nessa criação, você floresce. E tudo à sua volta começa a responder. Esse sinal não é sobre seguir em frente, no sentido de esquecer. É sobre seguir em frente com amor, com abertura, com presença, sem se fechar, mas também sem mais se adiar. Você já sentiu essa mudança? De esperar por ele, para escolher viver por você? Compartilha com a gente nos comentários. Sua coragem de viver pode acender o caminho para tantas outras que ainda estão aprendendo a se colocar no centro da própria jornada. Sinal número 4. As sincronicidades aumentam, mas parecem mais sutis. No início da jornada, os sinais eram intensos. Você via o nome dele por toda parte. Sequências numéricas, músicas específicas, palavras ditas por estranhos. Tudo parecia carregar uma mensagem direta da alma dele para a sua. E, de certa forma, era. Essas sincronicidades chegaram para te despertar, para te lembrar do que a mente havia esquecido, para confirmar lá no fundo que sim, o que você sentia era real. Mas agora, algo mudou. As sincronicidades não sumiram. Pelo contrário, elas aumentaram, mas estão diferentes. Elas já não gritam, elas sussurram. Elas não vêm para te provar nada. Vêm para refletir o que você já sabe. Você começa a perceber padrões mais sutis. Pequenas repetições de gestos, símbolos ou palavras no mesmo dia. Uma sensação de já estive aqui antes em momentos inesperados. Um fluxo suave entre o que você sente por dentro e o que se revela fora. Sem esforço, não é mais sobre receber sinais como prova, é sobre viver em sincronia com o todo. A alma não está mais tentando te convencer, ela está te acompanhando, te respondendo em tempo real. Porque agora você não está mais pedindo sinal. Você é o sinal. Você sente isso? Que as coincidências estão mais calmas, mas mais consistentes? Que algo te guia, mesmo quando não está pedindo direção? Esse é o campo de ressonância verdadeira. As sincronicidades deixam de ser um alimento para a dúvida e passam a ser um reflexo da tua vibração. E o mais bonito é que muitas vezes elas aparecem nos momentos em que você está totalmente presente, sem pensar na conexão, sem esperar uma resposta, simplesmente vivendo. E é aí que o universo fala mais claramente. Não porque você pediu, mas porque você se alinhou. Essas sincronicidades mais sutis indicam que sua frequência se estabilizou. Você está conectada com algo maior do que a história com ele.
Você está conectada com o seu caminho. E é exatamente isso que atrai a verdadeira união, uma vida guiada pela alma, e não pelo ego. Você tem notado essas sincronicidades mais sutis ultimamente? Conta pra gente nos comentários. Sua percepção pode ajudar outras mulheres a confiar na linguagem silenciosa da alma. Sinal número 5. Medos antigos voltam e finalmente se dissolvem. Você achava que já tinha superado, que aquela dor já tinha sido curada, que aquele medo de ser rejeitada, esquecida, abandonada, já tinha ficado no passado. Mas então, do nada, ele volta. A velha sensação no peito, a insegurança que parecia resolvida. O pensamento: será que ele vai mesmo voltar? Será que tudo isso foi real? E sua mente pergunta: por que estou sentindo isso de novo, se já trabalhei tanto nisso? Mas aqui está a verdade. Não é um retrocesso, é uma liberação final. Antes da união real, a alma te leva de volta aos últimos resquícios de tudo o que não pode ir com você. Não para te testar, mas para te libertar. Porque a energia da união não se sustenta sobre o medo. Ela exige espaço. Espaço limpo. Espaço verdadeiro. Espaço onde o amor não precisa lutar contra as velhas feridas para florescer. E por isso, o que ainda estava escondido, vem à tona. Você sente de novo a criança que um dia esperou por alguém que nunca veio. A mulher que acreditou que precisava merecer amor. As camadas sutis de dor que você aprendeu a esconder de si mesma até agora. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez você não entra no drama. Você não afunda. Você observa. Você se acolhe. Você respira. E aos poucos, você libera. Você já sentiu esse momento? Onde o medo ainda aparece, mas já não tem mais tanto poder sobre você? Esse é o sinal. O medo não some de uma vez. Ele dissolve quando encontra segurança dentro de você, quando percebe que você já não depende de ninguém para se sentir inteira, que a validação externa já não define mais o seu valor. É nesse espaço que a cura real acontece. Não na negação da dor, mas na sua transmutação, e isso prepara seu campo para algo novo. Quando o medo se dissolve, o amor não precisa mais pedir permissão. Ele simplesmente entra. Você não está voltando para trás. Você está limpando o caminho para que a união não venha ocupar um espaço cheio de fantasmas, mas um espaço onde a presença possa habitar em paz. Você tem sentido velhos medos voltando, mas com menos força? Compartilha com a gente nos comentários. A sua leveza em lidar com isso pode ser a inspiração que outra mulher precisa para seguir em frente com mais confiança. Sinal número 6. Você começa a sentir as emoções dele como se fossem suas. Você está em paz. O dia está calmo. Nada aconteceu para te abalar. E de repente, uma tristeza estranha aparece. Um vazio. Um choro que parece não ter explicação. Mas você sente que não é seu. Não completamente. Esse é um dos sinais mais profundos da conexão entre chamas gêmeas, a fusão emocional. Quando a alma dele começa a despertar de verdade, quando ele finalmente toca os sentimentos que evitou por tanto tempo, você sente. Não por carência, mas por ressonância. A ligação entre vocês vai além do mental. Ela é energética. E quando essa energia começa a se alinhar em um nível mais elevado, as emoções dele atravessam o campo e chegam até você. E isso não significa que ele esteja sofrendo por sua causa. Significa que ele está sentindo e que pela primeira vez em muito tempo, você não está mais tentando absorver. Você está reconhecendo. Você já viveu isso? Sentir um peso emocional que não vinha de nenhuma situação concreta da sua vida? E ao mesmo tempo, saber que isso estava conectado a ele? Esse é o sinal de que as almas estão se comunicando em silêncio. Não através de palavras, mas de vibração. E aqui há um convite importante. Não tome para si o que é dele. Não tente resolver. Não tente traduzir. A sua função não é absorver, é transmutar. Ao sentir essas emoções com consciência, você ajuda a dissolver o peso. Você respira por ele. Você segura, com amor, aquilo que ele ainda não sabe como processar. Mas sem se perder nisso, sem carregar como se fosse seu. Esse é o ponto em que a sua energia feminina desperta com mais maturidade. Ela sente sim, mas não se confunde. Ela sustenta.
ela ancora, ela liberta. E ao fazer isso, você abre ainda mais espaço para a verdadeira união. Porque a fusão emocional não é um fardo, é um elo vibracional profundo. Quando você consegue acolher o que sente sem desabar, sem se confundir, sem precisar de resposta imediata, você se torna espelho. Espelho da cura, espelho do amor seguro, espelho da energia que ele, inconscientemente, busca como um porto. Você já sentiu emoções dele como se estivessem dentro de você? Conta pra gente nos comentários. Sua sensibilidade pode ser o alívio que outra mulher precisa para entender que ela não está sozinha nesse sentir. Sinal número 7. Os sonhos ficam vívidos, proféticos e familiares. Você fecha os olhos e é como se entrasse em outro tempo, outro espaço, outro plano. Lá está ele. Não como uma lembrança, nem como uma fantasia, mas como uma presença viva. Tão real que, ao acordar, o corpo ainda sente. O coração ainda pulsa. E algo dentro de você diz: isso não foi só um sonho. Quando a união começa a se aproximar, os sonhos se transformam. Eles deixam de ser apenas reflexos do inconsciente. Eles se tornam portais, espaços sagrados onde as almas se encontram, livres das defesas, dos medos e da ilusão da separação. Você começa a sonhar com ele de forma diferente. Há diálogos que parecem mais profundos do que os que vocês tiveram no físico. Há olhares que transmitem mensagens sem palavras. Há cenários que você nunca viveu, mas que parecem extremamente familiares. Esses sonhos não são escapismo. Eles são reconexão. Neles, muitas vezes, há cura. Você pode reviver uma dor antiga e, no sonho, receber o acolhimento que faltou. Pode vê-lo mais vulnerável, mais aberto, mais presente, como um vislumbre do ser que ele está se tornando. E mesmo que você não compreenda todos os símbolos, o corpo entende. A alma reconhece. Você já teve esse tipo de sonho? Em que acorda com uma sensação que não passa, como se algo realmente tivesse acontecido em outro plano. Isso é real, porque a alma não está limitada ao tempo ou ao espaço. E quando o reencontro físico está se aproximando ou se preparando, os sonhos servem como ensaios sutis, como lembranças do que já foi prometido, vivido, acordado em outro tempo. Eles não vêm para criar expectativa, vêm para te lembrar. E quanto mais consciente você está na vida desperta, mais claros os sonhos se tornam. Porque agora, a tua alma já não está mais tentando fugir da realidade. Ela está integrando os planos, unindo o invisível ao visível, o simbólico ao palpável, o vibracional ao físico. Esses sonhos também são um sinal de que a conexão está mais aberta, mais disponível, mais alinhada. Com a verdade de quem vocês são, não com a dor do que já viveram. Você tem tido sonhos com ele que parecem mais reais do que a própria realidade? Compartilha com a gente nos comentários. Sua experiência noturna pode ser o espelho perfeito para outra alma que está começando a se lembrar através dos sonhos também. Sinal número 8. Você é puxada para o seu propósito, não mais para o passado. Chega um momento em que algo dentro de você muda de direção. Sem aviso, sem explicação. A energia que antes te puxava para trás, para memórias, saudade, análise, dor, agora começa a te empurrar para frente. É como se o seu coração dissesse: chega de girar em círculos, agora é hora de criar. Você não está mais presa ao que foi dito ou não dito, aos ciclos, aos porquês. De repente, você sente vontade de se mover, de escrever, de estudar, de servir, de se colocar no mundo com mais clareza. É como se a energia que antes girava ao redor dele, agora estivesse se reorganizando em torno de você. E isso não é egoísmo, é alinhamento. A alma, ao se aproximar da união, não te leva para o passado. Ela te chama para o propósito, aquilo que te move, aquilo que te acende, aquilo que você veio ancorar neste mundo, com ou sem ele ao seu lado. Você sente esse chamado? Não um chamado apressado ou ansioso, mas um impulso firme, silencioso, inegável. Chegou a hora de viver por mim. Nesse estágio, você começa a perceber que a união com sua chama gêmea não é o fim da jornada,
é o ponto de partida. O que vem com ela é missão, expansão, entrega. E por isso, o universo começa a te preparar antes. Você começa a atrair pessoas, conversas, oportunidades que te alinham com o teu verdadeiro caminho. Você percebe que o amor não está mais te prendendo, está te movendo, e isso muda tudo. Você já notou isso? Que agora você quer mais do que apenas um relacionamento? Você quer verdade, propósito, presença, algo que não te distraia de si, mas que te leve mais fundo na sua essência. Esse é um dos sinais mais claros de que a união está se aproximando. Não porque você a está esperando, mas porque você está vivendo a frequência dela. Quando você para de usar o passado como referência e começa a seguir o chamado do seu presente, a vida se reconfigura. Você se torna a ponte entre o amor e o serviço, entre a cura e a expressão, entre tudo o que você sentiu e tudo o que você está pronta para manifestar. Você tem sentido esse chamado interior te puxando para frente? Compartilha com a gente nos comentários. Sua escolha de viver com propósito pode ajudar outras mulheres a reconhecerem que o passado não precisa mais ser o lugar onde a alma mora. Sinal número 9. Você apenas sabe e não consegue explicar por quê. Você não tem provas, não recebeu nenhuma mensagem. Nada aconteceu no mundo externo que justifique, mas ainda assim, você sabe. Sabe que está perto, sabe que algo mudou. Sabe que a alma dele está se movendo, mesmo que os olhos não vejam. Essa é uma das experiências mais misteriosas e mais reais do caminho com sua chama gêmea. A intuição se torna silenciosamente inabalável. Não como uma ideia, mas como uma vibração no corpo, um reconhecimento que acontece sem palavras. E isso não vem da mente, vem da alma. A mente ainda pode questionar. Será que é imaginação? Será que estou me iludindo? Mas o coração já não entra mais nesse diálogo. Ele apenas sustenta. Eu sinto, e isso basta. Nesse estágio, você já não precisa buscar sinais. Você se tornou o sinal. Sua presença, sua paz, sua confiança suave já carregam a vibração da união. Você percebe que algo dentro de você parou de correr. Não está mais em busca, está em repouso sagrado. Não é passividade, é certeza. E não importa o que os outros digam, nem mesmo o que ele esteja fazendo neste momento. Sua alma já reconheceu que a separação não é mais real, porque dentro de você, tudo já se alinhou. Você já viveu esse momento? Aquele instante em que, sem nenhuma justificativa lógica, uma parte sua diz: está feito, já está acontecendo. Essa é a confirmação mais profunda, porque ela não depende do externo. Ela nasce de um campo que só quem passou pelo caminho entende. O campo da fé vibracional. E essa fé não é cega. Ela é limpa. Ela não precisa de garantias. Ela é a garantia. Nesse ponto, você não está mais presa a resultados. Você está rendida à verdade. Você já não se prende ao quando, porque está ancorada no como. Com presença, com graça, com amor. Essa confiança inabalável é um portal. É ela que abre espaço para o desfecho físico da união. Porque o universo responde a quem vibra com convicção, não a quem exige provas. E a alma dele sente, mesmo que não entenda, mesmo que ainda resista. Ele sente a sua calma, a sua clareza, e aos poucos começa a se lembrar também. Porque o saber que nasce da alma é contagiante. Ele convida o outro a se alinhar, a voltar para casa. Você já teve esse sentimento inexplicável, esse saber profundo de que a união está acontecendo, mesmo sem sinais concretos? Escreve pra gente nos comentários. A sua confiança silenciosa pode ser o lembrete que outra alma precisa para confiar no próprio sentir. Esses sinais são a forma da alma dizer: prepare-se. Você pode não saber quando, pode não saber como, pode até duvidar às vezes se tudo isso é real. Mas sua alma sabe. E ela está falando com você, não em palavras, mas em sensações, em presságios, em movimentos internos que não fazem sentido para a mente, mas que tocam profundamente o seu campo vibracional. Esses sinais não são promessas externas, eles são chamadas internas, formas sutis e muitas vezes silenciosas, da alma dizer:
está perto. Alinhe-se, prepare-se. E preparar-se, aqui, não é fazer algo, é ser. Ser a mulher que você estava destinada a lembrar. Ser o canal do amor que não exige para existir. Ser presença, ser verdade, ser frequência. Você não está esperando. Você está se tornando. Você está vibrando agora aquilo que por muito tempo buscou fora. E por isso tudo está mudando. Mesmo que não pareça. Mesmo que o mundo ao redor ainda não reflita. Porque a alma sempre se move primeiro. E quando ela começa a se alinhar, o corpo sente. A vida começa a responder. O invisível começa a ganhar forma. Esses sinais são mais do que experiências passageiras. São instruções vibracionais para que você saiba que não está sozinha. Que tudo o que você viveu até aqui teve um porquê. E que agora você não precisa mais duvidar de si. Talvez a união ainda não tenha se manifestado no plano físico. Mas, se você reconheceu esses sinais, ela já começou dentro de você. E isso é o que muda tudo. Porque o verdadeiro encontro não acontece no outro. Ele acontece primeiro no seu campo, na sua presença, na sua paz, na sua entrega sem medo. É isso que atrai a união. Não o esforço, não a dor, mas a frequência do amor que aprendeu a se sustentar mesmo quando nada fora parecia garantir. Então, confie. Continue se alinhando. Continue se escolhendo. Continue respirando essa certeza silenciosa que só a alma conhece. Porque ela não erra. Ela lembra. E está lembrando você, agora, que tudo está exatamente como deveria estar. Qual desses sinais você tem sentido com mais força? Compartilha com a gente nos comentários. Sua jornada pode ser o espelho exato que outra mulher precisa para entender que a alma dela também está dizendo: prepare-se. E se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos que vão te ajudar na sua jornada de chamas gêmeas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum vídeo e pode continuar aprendendo sobre o caminho das chamas gêmeas e o que o universo tem reservado para você. Até o próximo vídeo!